Muito boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui nessa casa. Quero agradecer muito o convite da USE, mas o convite dessa casa em particular. E agradecer vocês de estarem aqui. Todos vocês. Os visíveis e os invisíveis. Porque a gente acha que veio para cá por uma decisão só nossa, né? Mas a gente certamente foi trazido pela mãozinha, pelas nossas vós, bisavós, que se dedicam a nos ajudar, a nos acolher, a nos proteger, como nossos espíritos familiares, muitas vezes como nossos espíritos protetores. Então, a saudação vai para todos que vieram também assistir a palestra, para todos que vieram também fazer a palestra. Porque pode parecer para vocês que tem só um fazendo palestra, mas não tem. Todo o trabalho que se faz numa casa, desde a recepção, sala de paz, todo o trabalho é sempre em conjunto, é sempre em parceria. E aqui nós também estamos certamente em parceria. Hoje nós viemos trazer esse tema que alguns podem estranhar. E na verdade tem gente que estranha muito o espírita falar tanto de morte, né? Por que fala de morte? Todo mundo foge de falar de morte, só o espírita quer falar de morte. Por que será isso? Né? A gente planeja tudo na vida da gente. A menina brincando de boneca está treinando para quê? Para ser mãe. Toda mulher é mãe? Não. Muitas mulheres não são mães. O menino brincando de carrinho, tratorzinho, brincando na areia, está treinando para quê? Para trabalhar. Todo homem trabalha? É? Então a gente treina para muita coisa que nem sempre acontece. Para a única coisa que certamente vai acontecer, a gente não quer treinar. Não é estranho isso? A gente brinca assim: o mundo espiritual nos permitiu fazer uma revelação para todos vocês. Todos vocês. Não escapa um. Todos vão morrer. Quando eu não sei. Mas todo mundo vai morrer. E já que a gente vai morrer, nós precisamos pensar a respeito disso. E dentro do assunto morte, o assunto suicídio. De quem será o assunto suicídio? Primeira pergunta que eu quero propor para vocês: a quem interessa falar sobre suicídio? As pessoas podem falar: hoje está acontecendo em muitos lugares. Se você falar com qualquer médico, especialista, eu como assistente social, posso falar para vocês que o suicídio é democrático. Ele está em todas as classes, todas as religiões, todos os lugares. Tem pessoas se automutilando, tem pessoas com depressões profundas, tem pessoas que já planejaram, já praticaram e a gente nem sabe. Mas eu vou falar para vocês que esse assunto talvez seja mais importante e mais comum do que a gente pensa. Porque o povo, ao falar de suicídio, ele pensa só nas pessoas que classicamente estão pensando em exterminar o próprio corpo. Só que a psicologia, quando fala de suicídio, ela amplia esse conceito. Ela fala que suicidas são todas as pessoas que praticam, que têm alguma prática que de alguma forma abrevia a vida. Por exemplo, quem bebe e dirige é considerado, aos olhos da psicologia, como suicida indireto. Quem fuma é considerado suicida indireto. Quem bebe em maior quantidade também é a mesma coisa. Só que aí vem o conceito espírita do suicídio. E esse conceito ele é muito interessante para a gente pensar. Eu vou contar duas histórias para vocês para falar do conceito espírita do suicídio.
primeiro é a história mais conhecida dos espíritas, que está no livro Nosso Lar. No livro fica mais claro, no filme não fica tanto. Mas o fato é que André Luiz, quando morreu e ficou seus 8 anos no umbral, ele entrou, quando chegou no umbral, ele ouvia um coro. E o coro falava assim: suicida, suicida, jogando na cara que era suicida. Ele, como não tinha tomado veneno, não tinha se atirado para debaixo de carro, não tinha se atirado de prédio ou de altura, ele falou: não é para mim. E passou. Demorou para ele perceber que eles estavam jogando na cara dele que ele era suicida. E por que André Luiz foi considerado no mundo espiritual como suicida, se ele não tinha praticado de nenhuma forma essas práticas mais clássicas do suicídio? Ele era um homem do seu tempo. Ele não tinha nada de especial, ele fumava, ele bebia, ele tinha vida que era considerada própria de um homem que era, aos finais de semana, ir para os bares, ir para a zona de meretrício, era o que era comum. Homem que é homem tinha que ter aquela prática. Muitos de nossos pais e nossos avós foram levados pelos próprios pais para a zona de meretrício para iniciar sua vida sexual. Isso talvez tenha caído, não seja tão comum nos tempos de hoje, mas ainda ocorre bastante. E por causa dessa prática que ele teve, de ambientes mórbidos, ele foi considerado suicida. E aí faz a gente pensar: puxa, será que eu também não sou? Mas tem uma história ainda mais complicada, que nos fala o quê? Tem uma história que vem pelo espírito Belarmino Bicas, num livro que veio por Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier. E Belarmino Bicas foi um espírito que encontrou com Humberto de Campos outro espírito e pediu um favor para ele. Escuta, Humberto, você que conversa com as pessoas, você que escreve através de Chico Xavier para o povo da terra, conta a minha história. Só que praticamente não tinha história para contar. Ele fez um inventário. Para quem não sabe o que é o inventário, ele fez uma espécie de contabilidade da vida dele. E a história dele é praticamente uma contabilidade. Tem ali quantas vezes ele teve crises de irritação. E ele se irritava com o cara que entregava pizza, com o motorista do ônibus, com o da conta de luz, conta de água, com o vizinho, com a esposa, claro, né? Com a sogra, mais claro ainda. E ele tinha uma longa lista com centenas, milhares de surtos de irritação, contabilizando um total de mais de 5.000 casos de irritação que ele teve na vida dele. E aí é que vem o cerne da mensagem que ele pediu para passar para a gente. Ele falou assim: eu perdi 22 anos da minha programação reencarnatória por irritação, por crises de mau humor. Conta para o pessoal da Terra que mau humor também mata. Você já tinha pensado nisso alguma vez? Mau humor também mata. Para alguns que podem não ter entendido bem, eu vou explicar um pouco melhor. Todos nós, não há uma pessoa que encarna na Terra sem o que é chamado de programação reencarnatória. E ao ser feita a sua programação reencarnatória, essa programação abrange inclusive o seu corpo físico. E no corpo físico é dado como alguma coisa que a gente pode comparar com uma carga de bateria. Uma carga de bateria ou uma pilha, ela tem uma vida útil.
de acordo com a carga de eletricidade que foi colocada nela. Nós também temos uma vida útil. Se a gente vem com uma programação de durar 70 anos, você vem com fluido cósmico, no nosso caso particularizado como ectoplasma, que é a carga de bateria, que faz a gente durar 60, 70, 50, 80, 90, 100 anos. E Belarmino perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele. Por exemplo, se ele estava programado para viver até os 70 anos, ele viveu até os 48 só. Eu queria que vocês analisassem comigo uma pessoa que estava programada para viver 70 e que morreu aos 48. O que vocês acham? Uma tristeza. Ele foi considerado suicida no mundo reencarnatório por crises de irritabilidade, crises de mau humor. Alguém aqui já teve alguma crise de mau humor? Acho que não, né? Espírita é alegria, só alegria sempre, não é? Pois é. Se mau humor também mata, será que esse conceito de suicídio no Espiritismo qual será? Também em nosso lar, se você fez uma leitura atenta, você vai saber que quando André Luiz finalmente conseguiu entrar em nosso lar, ele andava com o orientador dele na rua e de vez em quando via um espírito com um pouco mais de luminosidade. E ele, muito curioso, perguntava para o orientador dele: quem é? Esperando que fosse um santo, que fosse uma personalidade notável da Terra. E o orientador dele falava assim: trata-se de um completista. Aí ele, para não passar recibo, né, de que não estava entendendo nada, deixava quietinho, né? Tá bom. Tava todo mundo ali na frente, ele não ia falar que não sabia. Aí daqui a pouco, raros, dentro daquela população enorme de nosso lar, aparecia um outro também com uma luzinha no peito. E ele, a mesma coisa: quem é? E a mesma resposta: trata-se de um completista. Quando foi possível, assim que, né, os dois se encontraram sozinhos, ele perguntou: orientador, por favor, o que é um tardo completista? Completista são as raras pessoas em nosso lar, que é uma espécie de elite espiritual, que se a gente conseguir chegar lá, meu amigo, você está de parabéns. Então vamos lá. Dentro da elite espiritual de nosso lar, raríssimos eram considerados completistas. Entenderam só o alcance da coisa? Completista era exatamente a pessoa que conseguiu completar os anos da sua programação reencarnatória. Uma elite da elite. Tem muita gente que ainda não se considera suicida aqui, depois dessas histórias. Meu amigo, o suicídio, para a psicologia, ele é mais universal do que o povo pensa. E o suicídio para o espírita deve ser considerado muito mais de todo mundo do que a própria psicologia pensa. No fundo, quem é suicida? Todos nós. E aí a gente vai começar a perceber por que tratar de um tema como esse. Muitos de vocês vieram para essa palestra pensando assim: ah, que bom, eu vou poder ajudar os outros. Às vezes acaba a minha palestra, as pessoas vêm falar: nossa, isso que você falou era muito importante para minha sogra ouvir, para minha esposa, para o meu filho. Todo mundo tem alguém que era importante, menos ele mesmo. Deve ter quebrado o computador de Deus e pôs a pessoa ali à toa.
Como a gente não acredita nisso, como a gente acha que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, nós viemos aqui hoje para nos descobrir suicidas. Não é suicidas potenciais, não é pode ser que eu não tenho nenhum dom espiritual para olhar para as pessoas e saber a condição de cada um, mas falando por mim, eu sou um suicida, e não de outras vidas, dessa vida. Nós, provavelmente a maioria de nós aqui, se em nosso lar era raro, imagina aqui na Terra. E a psicologia, ela concorda com isso. E tem uma história muito interessante de uma corrente da psicologia que eu vou contar para vocês. Um psicólogo viveu uma situação e tirou dali uma maneira de ajudar as pessoas. E a situação que ele vivia foi a seguinte: ele vivia num campo, num país muito frio, um campo muito gelado. E nesse campo, o administrador tinha uma tarefa. O administrador desse campo tinha uma tarefa: matar as pessoas. Ele precisava matar as pessoas, mas como era um tempo de guerra, ele não podia meter uma bala nas pessoas porque era muito caro. A bala era muito importante. Numa guerra, a bala é muito importante. Eu não posso gastar a bala, porque eles tinham muita gente, não era pouquinha gente. Os campos eram enormes, para milhares e milhares de pessoas. Eles matavam com gás tóxico, mas gás custa dinheiro. Aí o diretor do campo descobriu uma maneira sem custo de matar as pessoas, que era qual? Numa região muito fria, eles descobriram que às 3 horas da manhã era o pico da baixa temperatura, era quando era mais gelado naquele inverno. Aí o que eles faziam? Tocavam uma sirene, todo mundo era obrigado a pular da cama, ia para o pátio com muito pouca roupa, ficar sob a neve por muito tempo. Era perfeito isso para ele, porque o custo zero. E ao mesmo tempo, quem conseguisse sobreviver eram os mais aptos fisicamente para poder realizar os trabalhos forçados, de fazer ferrovias, de fazer rodovias, de fazer equipamento de guerra. Então foi perfeito, foi uma solução ótima para ele. Vocês já deduziram, né, que esse campo é um campo de concentração nazista, e que esse psicólogo, o nome dele é Viktor Frankl, é com K e L no final, Viktor Frankl. Ele era um psicólogo judeu, e ele começou a perceber um fenômeno durante essa prática de extermínio pelo frio, que era o quê? Toda semana tinha alguém que não levantava da cama, e todo mundo sabia no campo que se você não levantasse da cama, vinha um soldado e matava. E ele começou a perceber, porque todo mundo ficava desesperado. Imagina, tocava a sirene e todo mundo pulava da cama, pulava, ia, não tinha jeito. E toda semana tinha uma pessoa que não levantava da cama, e os companheiros chacoalhando: vamos rapaz, vamos logo. E ele nada. E aí, como eles não podiam atrasar muito o lado deles, porque senão ia pegar para eles também, eles iam. E ele começou a estudar, porque psicólogo gosta de pensar o comportamento. Ele começou a perceber o que acontecia, qual era o perfil de quem ficava durante a sirene. Eram pessoas que iam analisando aquela vida num campo de concentração. Que vida é essa? As pessoas pensavam. Então, eu trabalho para melhorar as condições dos alemães matarem judeus. Como é que é? O sentido da vida do campo de concentração era trabalhar bastante para ajudar com ferrovias, com rodovias, com a confecção de uniformes, etc. Ajudar os alemães a matar quem?
vários povos, entre os quais os próprios judeus. E o que essas pessoas pensavam? Não tem sentido viver para quê? E aí tocava a sirene, eles acordavam, pegavam um preciosíssimo último cigarro, fumavam e pegavam a foto. É o tesouro daquelas pessoas, uma foto de um filho, de uma esposa, de uma mãe, e ficava fumando e olhando a foto até o soldado chegar. A gente consegue entender por que essas pessoas ficavam ali? Dá para a gente entender isso? É muito concreto isso que ele descobriu depois. Ele formulou, a partir dessa experiência, toda uma linha psicoterapêutica que lhe ajudou muita gente. Porque o que ele aprendeu no campo de concentração nazista serve para todo mundo. Qual é a conclusão dele? Qual é a base da psicoterapia dele? Quando as pessoas já não encontram sentido na vida, a cada pouquinho que você acha que a vida não tem sentido, você começa a desenvolver práticas suicidas. Isso abrange quem? Quem que de vez em quando acha que a vida é sem sentido? Vamos fazer o contrário, a pergunta. Quem será que nunca teve uma crise que falou essa vida não tem sentido? Por exemplo, diz que tem países por aí, não vou falar qual, que os dirigentes políticos roubam o dinheiro da população. Vocês já ouviram falar disso? Eu ouvi falar, peguei a notícia assim, não sei de onde. Vocês ouviram falar também? Imagina que esse povo, de 2 em 2 anos, tem que escolher, tem que votar em alguém. Aí você democraticamente pode escolher quem vai te roubar a partir de outubro. Não é uma escolha bonita? O que vocês acham? A pessoa não pode também achar que esse negócio de não tem muito sentido? O que vocês acham? Não dá uma impressão que às vezes a vida não tem muito sentido? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que quem deveria se preocupar com o bem-estar de todos está pensando no bem-estar dele mesmo. E os médicos são uma categoria das mais respeitáveis com justiça. Será que todos os médicos têm feito jus a esse respeito da sociedade? O Abdul Nassi? Será que o Dr. Bumbum? Será que os médicos têm conseguido dar esse respeito que tem que ter? Será que, quando a gente vai para a religião, será que a religião é um campo de salvação, um campo onde as pessoas finalmente encontram um oásis existencial? Será que existem religiões onde tem roubo da boa-fé das pessoas? Será que existe isso? Também não vou falar qual é o país, mas ouvi dizer que tem uns lugares por aí que as pessoas vendem uma vassoura espiritual. A vassoura espiritual, por módicos R$1.000, você compra uma vassoura espiritual, que se você varrer a sua casa com a vassoura espiritual, sua casa vai ficar uma maravilha espiritualmente. E nisso tem água do Rio Jordão, tem não sei o que, vai longe. Por exemplo, tem religiões que os sacramentos são cobrados. Você vai lá, você faz os serviços espirituais, são cobrados. Você vai lá, você não consegue o serviço espiritual se não pagar. Ah, que bom que o espiritismo está fora disso. Eu vou perguntar, será? Em São Vicente é uma tal da cigana do amor. Traga o seu amor de volta já. Vocês se lembram do filme Ghost? Acho que é o filme mais famoso que fala de espiritualidade. Qual era a profissão da Whoopi Goldberg, aquela negra? Qual era a profissão dela? Ela era vidente, ela era médium profissional.
Oi, Maurício, e quando não aparecia o espírito, o que ela fazia? Inventava. Quem é espírita há muito tempo sabe inventar. Zifio não trouxe pão, né, Zifio? Zifio, vem pra cá que o Pai João vai ajudar você. Quem não conhece? Quem não sabe? Eu, se apertar o negócio, eu dou um jeitinho também. É fácil enganar as pessoas a partir de influência espiritual. E sobre esses tempos que nós estamos vivendo, Jesus, o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo, em Marcos 13, por exemplo, ele faz a previsão do que ele chama de fim dos tempos e dá uma série de características para esse fim dos tempos. Nós precisamos ler o Evangelho, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa estudar. E lá ele fala que uma das características do fim dos tempos, sabe qual é? Que haveria falsos cristos e falsos profetas, pessoas que usam o nome de Jesus para roubar a população. O que vocês acham? Em outra passagem ele fala assim: eu sou, ele, né? Jesus fala, eu sou o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, mas há pastores mercenários. Gente, isso está no Evangelho, não sou eu que estou falando. Ele falou assim: tem pastores mercenários que só pastoreiam pelo dinheiro. Vocês já ouviram falar disso, não? Quando será que chega o fim dos tempos? Quando será que é a transição planetária? O que vocês têm? O que vocês acham? Já chegou. Nós estamos em pleno processo. E aí a gente precisa entender quem somos nós na transição planetária. Qual tem sido o nosso papel na transição planetária? Se todos nós, sem exceção, temos, como a psicanálise de Freud informou para a gente, pulsões de vida e pulsões de morte. Nós fazemos movimentos de vida e movimentos de morte. Vocês reconhecem, vocês, de vez em quando, tem um momento de queda, de desesperança, de pessimismo? E nesse momento, você, sem perceber, não é uma coisa, para alguns é mais consciente, para outros menos, mas você passa a não ver sentido na vida, passa a não apostar, não querer sair de casa, não fazer movimentos de alegria, não perceber o sentido positivo da vida, e aí começa a cair, a baixar. É esse, no mínimo, é esse o nosso suicídio diário de todos os dias. Com o nosso mau humor, com o nosso pessimismo, nós estamos nos matando. É simples assim. E nisso se junta a ciência, com Sigmund Freud, e o espiritismo, com o Bellarmino Bicas, que já falou pra gente que ele perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco e o que está acontecendo na Terra, para nos situarmos e nos reprogramarmos. É fundamental a gente pensar para onde eu estou indo. Quer ver? Se nós falarmos assim, duas pessoas vão sair daqui e vão para um certo lugar. Uma vai sair de carro, outra vai sair a pé. Quem vai chegar primeiro? Parece que é de carro. Concordo contigo. Mas eu vou dizer para vocês que quem vai chegar primeiro é aquela pessoa que souber para onde vai. Porque se a pessoa sai de carro e não sabe para onde vai, que adianta? Ela só vai se perder mais rápido. Imagina a cena: duas pessoas saindo e uma sabe exatamente para onde ir e a outra não sabe, não tem ideia. Quem vai chegar primeiro? Aqui está a pé. Aqui está a pé. Então, nas nossas vidas, nós estamos muito preocupados com a rapidez, com a eficiência, com ter poder político, com ter poder monetário. Ah não, o espírita não tem preocupação com dinheiro, né? Nem vai para ali, para a fila da Mega Sena acumulada, não vai.
Vai. E ainda faz umas negociações assim, não, se eu ganhar 40 milhões, eu dou uns 100 reais lá para o Centro Esperança. Para ver se ganha uma moral, para ver se ganha alguma coisa. Nós queremos muito poder. Não é só o político que quer poder. Nós também queremos poder, mas queremos poder para quê? Qual é o nosso projeto de poder? Poder não é feio, gente. Poder é ótimo, desde que você saiba para quê. Para que você quer poder? Quando você está na fila da Mega Sena, você pensa no quê? 40 milhões. Você sabe no que gastaria 40 milhões? Sabe o que fazer com isso? Mas você quer, não quer? Vai lá e faz a sua fezinha. Nós estamos preocupados com o poder meio e não com o poder fim. Nós queremos para ter prestígio, para ter beleza, para ter isso, para ter aquilo, mas não temos a lucidez de falar para onde eu vou. E quem vai chegar primeiro é quem sabe o sentido da vida. Quem vai chegar realmente, espiritualmente, é quem sabe o que eu estou fazendo na terra. Será que a gente sabe responder isso? Se eu desse um papelzinho aqui, vocês saberiam responder o que eu estou fazendo na terra? Vocês estão entendendo o meu raciocínio, gente? Mundo espiritual, ciência, tudo falando uma mesma coisa. Quando a gente não tem claro o destino, o sentido da vida, a gente se deprime, a gente fica desesperado, pessimista e vai se matando aos poucos ou rápido. E onde é que eu vou descobrir esse tarde sentido da vida? De que serve uma religião se eu não tiver provido disso? Se eu não souber claramente responder? Gente, nós somos repetentes do planeta Terra. Nós fomos mal no primeiro bimestre, mal no segundo, mal no terceiro e mal no quarto. Mas o diretor da escola deu o quê? Recuperação. Não fala muito alto recuperação, senão vai parecer que você ficou várias vezes. Nós somos a turma de recuperação do planeta Terra. E como a prova está daqui a pouquinho, nós precisamos saber qual é a angústia de quem quer passar de ano? O que vai cair na prova. E eu digo para vocês que o que vai cair na prova é o sentido da vida. Então nós precisamos saber. Essa pergunta nós precisamos saber responder. E Jesus Cristo respondeu para nós. Os filósofos ficaram debatendo e estão debatendo até hoje. Os psicanalistas estão debatendo até hoje. Todo mundo discutindo. Os suicidas não descobrem e se matam. Jesus deu essa resposta para nós. Qual o maior mandamento, mestre? E era uma pegadinha. Por que pegadinha? Gente, considera apenas os 10 mandamentos de Moisés. O que vocês acham que é mais importante? Não prestar falso testemunho, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. O que vocês acham? Qual dos mandamentos é o mais importante? É fácil responder? Super difícil responder. Porque no tempo de Moisés não tinha só 10 mandamentos, eles já tinham multiplicado, tinha mandamento para tudo, 400 regras de conduta, 400 mandamentos. Como você escolhe o maior? Jesus não teve dúvida. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele continua, depois de falar isso, ele fala assim: nessas duas orações estão contida toda a lei e os profetas. Como assim toda a lei e os profetas? Vocês já pegaram a Bíblia? Já pegaram para ler a Bíblia? Então a gente pega, já percebe que é um livro grosso, já não anima muito, fala a verdade. Aí você folheia e vê que a folha é fininha.
já desanima um pouco mais. Aí você abre, tem 2 colunas para aproveitar melhor o espaço. O tamanho da letra, esse tamanho que você fala, pelo amor de Deus. Aí se você já tem o hábito, você vai até a última folha para descobrir quantas folhas tem. 1.200, 1.300. Animou? Aí você, via das dúvidas, se você é persistente, se abre e dá uma lidinha. Tem umas palavras que você nunca vai ouvir em lugar nenhum na vida, mesmo do Novo Testamento. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Tá bom? Tudo bem? Tá certo para vocês? Muitas palavras que a gente não entende. E aí vem Jesus em nosso auxílio. Plano facilitado, 10 vezes no cartão. Toda a lei e os profetas, quer dizer, toda a Bíblia, todo o Antigo e Novo Testamento estão resumidos em 2 orações só. 2 orações só. Não é um plano facilitado? Nós viemos até a terra para aprender a, numa palavra só, é amar. Que lindo é o cantor popular quando ele fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se for separar para pensar, não é? Se você parar para pensar, não é só no Evangelho que está a importância do amor. Gente, vamos encenar então. Você está numa cama de hospital, o médico está falando com você, mas você encara e o bicho baixa o olho. Aí você olha para o lado, vê um parente seu, o olho cheio de lágrimas. Do outro lado, o outro já está saindo. Você olha para ele, ele já sai, nem olha. Você percebe o quê? Chegou minha hora. A porca torceu o rabo. É agora que o negócio vai. Se você tiver o privilégio de uma morte lenta que dê para pensar ainda, quem você vai querer ao seu lado? O que você vai pensar? Você vai pensar no ano que o teu time tentou a Copa Libertadores e não conseguiu? É isso que você vai pensar? Você vai pensar que você queria ter tido um carro do ano no Natal de 2018 e o seu irmão teve um carro do ano mais moderno do seu? Você vai pensar o quê? O que você vai pensar quando a porca torceu o rabo? Você vai pensar no que é mais importante, no que é essencial da tua vida, que pode ter o nome de Deus, e você pode fazer uma oração, você pode lembrar de uma avó muito querida, você pode lembrar de um irmão que já se foi, que era particularmente próximo do teu coração. Eu não sei, aí é a vida de cada um, mas o nome da terra não interessa. Sabe do que você vai lembrar? Você vai lembrar daquilo que é mais importante da vida. Você vai lembrar do amor. Não é porque Jesus falou, gente. Não é porque palestrista. Quem é palestrista para falar alguma coisa? Nós, nos nossos melhores momentos, a gente é papagaio. A essência da vida, o sentido da vida, a razão da gente estar aqui é amar. É por isso que as plantas definham. Alguém mais prático pode falar: definham porque regou demais, ou definham porque regou de menos. Quem gosta de planta aqui, levanta a mão. Por que as plantas morrem? Às vezes é água, às vezes é excesso, mas tem a tar da minha avó. A minha avó, as vizinhas todas levava as plantas para ela. A planta chegava tudo assim. Uma semana a planta erguia. E tem o contrário também. Tem aquela pessoa que tem o olhar de ser capimenteira.
chega na tua planta, falou: que planta linda, a tarde já caiu. O que é que ergue e cai as plantas? O que faz as pessoas cuidarem e o bicho gostar e outras o bicho não gostar? Quem gosta de animal aqui? Levanta a mão. Claro. O que faz? O que move as plantas? O que move os animais? O que move os seres humanos? Não é porque Jesus falou, não é porque é a nossa essência. Nós viemos na terra para amar. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vem até o centro espírita. Nós precisamos aprender a amar. Tem aprender a amar? Tem. É Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, no livro O Consolador, que ele fala que na Terra tem uma escola de amor. Aí nós precisamos nos situar no que é essa escola de amor. Nós já falamos aqui. Cuidar de planta é exercício de amor. Cuidar de animal é exercício de amor. Cuidar de filho, marido, às vezes, né? Não é muito. Por quê? Se você gosta de animal, perceba o que eu estou falando. Duas pessoas levam o cachorro para passear. As duas estão na rua e começa a falar e começa a elogiar o bicho, começa a falar bem de animal, mas fala de um jeito que você começa a ficar com pulga atrás da orelha. Começa a falar assim: animal é que é carinhoso, animal é que é bacana, animal é que é fiel. Quando a pessoa fala isso, fica implícito o quê? Animal é que é bom, ser humano não presta. É ou não é? Quando o povo do interior fala assim a respeito de filho: cuide das suas cabras porque meus bodes estão surdos, não precisa fazer interpretação de texto, né? Não precisa fazer interpretação de texto. Gente, quem fala isso está falando da vida sexual dos jovens, que as mulheres que se danem porque os machos estão aí surdos. Essa pessoa pensa em todos os jovens? Ela pensa no bem-estar de todo mundo? Pensa? Como está o seu amor? É a pergunta dessa noite. Às vezes, alguns de nós vamos até um hospital onde está um amigo, onde está um parente, e resolve dar uma passadinha na capela do hospital para fazer o quê? Para rezar, claro. Pois não é que a gente consegue ir até a capela num hospital que tem centenas de leitos às vezes. Se é a Santa Casa de Santos, acredito umas 700, 800 leitos. Pois as pessoas vão até a capela e conseguem rezar por uma pessoa. Vai ter Enem, o sobrinho teu vai fazer a prova do Enem. 100 mil jovens do Brasil vão fazer a prova do Enem. E você reza por? Segunda-feira vai ter uma entrevista de emprego. Finalmente teu filho vai numa entrevista de emprego. Aí você reza assim: Deus, ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda todos aqueles jovens, que eles possam perceber a ajuda espiritual que todos eles vão receber nesse momento da vida deles, e que essa ajuda espiritual consiga destravar, e eles falem bem, eles se posicionem bem, eles percebam daquela experiência se eles precisam estudar mais, se eles precisam se formar mais, e que ganhe o emprego aquela pessoa que mais merecer, que mais for importante para ela. Não é assim que a gente reza? Não é assim que a gente reza? Será que foi esse o amor que Jesus queria da gente? Será que é para esse amor que nós viemos na terra?
é o amor de cerquinha. Eu amo até ali. Dali para frente, não vou falar a palavra feia, porque o ambiente não permite. Nós temos um amor exclusivo. O que é o amor exclusivo? É um amor que exclui todo mundo. Só interessa os meus. Faça uma conta. Por quantas pessoas você endereça orações? Por quantas pessoas? 50, 30, 15, 10. Por quantas pessoas Jesus Cristo ora, ama, trabalha todos os dias? Por quantas? O mais desinformado aqui está falando por 7 bilhões de encarnados. Mas não é. Porque no planeta Terra tem, totalizando encarnados e desencarnados, cerca de 25 bilhões. É por todos eles que Jesus trabalha, é por todos eles que Jesus levanta, é por todos eles que Jesus pensa e é por todos eles que Jesus ama. Qual a distância que tem entre o nosso amor e o amor de Jesus? É a distância de 15 para 25 bilhões. O que você acha? Para quem gosta de ler o Evangelho, sabe que a parte mais difícil dos Evangelhos é o Apocalipse de João, é o último livro. Nossa Senhora, você começa a ler. Se eu já falei tudo isso, quando você chega no Apocalipse e fala, pelo amor de Deus, vou ler só para dizer que li, porque não tem jeito. No Apocalipse de João, fala-se que na época da transição, ele fala com outros nomes, no fim dos tempos, vai acontecer uma grande batalha do bem contra o mal, que ele chama de Armagedon. Uma grande batalha do bem contra o mal. Vamos pensar a respeito disso. Já passou o tempo, né? Só vou terminar com essa história da batalha, porque ela é muito importante para a gente falar do nosso papel nesse momento da vida. Quem vocês acham, se está tendo uma batalha da luz contra as sombras, quem que vocês acham que está mandando na política? A luz ou as sombras? Essa é fácil, né? Quem vocês acham que está mandando no funk? A luz ou as sombras? Quem vocês acham que está mandando no cinema, nas novelas? Quem você acha que está mandando na vida? Você acha, e se você já estudou, você sabe que no mundo de regeneração, para onde nós estamos indo, o mundo vai ser mandado pela luz. A pergunta é, a sombra vai entregar de mão beijada a terra? Alguém acha? Claro que não. Nesse momento já está ocorrendo o Armagedon. É uma grande guerra espiritual. Sabe o que é a munição do Armagedon? Dos exércitos do Cristo e dos exércitos da sombra? Sabe qual é a munição deles? Ectoplasma. Quem é que produz ectoplasma? Qual espírito produz ectoplasma? Nenhum. Nenhum espírito produz ectoplasma. Só produz ectoplasma quem? Espírito encarnado. Então eles, se a munição deles é ectoplasma e só nós temos ectoplasma, aonde que eles vêm pegar munição? Vamos lá. A gente mesmo. E eles pegam munição de acordo com o teor vibratório que cada um de nós imprime para o nosso ectoplasma. Tá complicado? Então vamos lá. Você assiste Operação Lava Jato na televisão. Você fica com que sentimento? Raiva. Você assiste a reportagem do pai que atirou a filha do 6º andar porque a mulher dele estava brigando com a ex. Que sentimento você fica? Revolta. Você assiste o médico que faz... Qual, em suma,
Qual tem sido o sentimento que você tem cultivado na tua vida nas últimas semanas, nos últimos meses e nos últimos anos? Qual tem sido a cor desse sentimento que está impregnando a tua casa, o teu corpo, a tua vida? De acordo com a resposta que você der, ele não fala, viu gente? Não fala que é bandeira. O negócio é feio. De acordo com a cor e com o padrão vibracional que você está imprimindo para isso, você pode ser considerado fornecedor de armas para as trevas ou fornecedor de munição para Jesus. E Jesus nunca precisou tanto de nós quanto agora. De acordo com o que você tomar de decisão, você vai, a partir de hoje, ser um fornecedor de armas consciente. Até agora você estava sendo inconsciente. A partir de agora você já não pode mais alegar ignorância. A partir de agora, se você der margem para baixa vibração, para o pessimismo, para o negativismo, você vai ser conscientemente um fornecedor de armas para as trevas. Não tem saída. A gente é responsável de acordo com o grau de conhecimento que a gente tem. Se você quiser ser digno da palavra cristão, venha nos cursos, entenda como é que o bem está por trás das situações, como é que o bem trabalha em todas as situações, às vezes mesmo contradizendo uma coisa que você queria, que o mal não existe. Olha o que eu estou falando. Não existe uma vítima gratuita na terra, não existe bala perdida. O que existe, o único mal que uma pessoa pode fazer é contra si mesma. E ali sim, aí a pessoa se prejudica. Mas fora isso, um estuprador só pode estuprar aquela pessoa para quem aquilo faz sentido. Um abusador sexual de criança só vai abusar de uma criança para quem aquele espírito fizer sentido naquela experiência. Vocês acreditam nisso? Quem ainda não engoliu essa história, estude o Espiritismo. Estude nos livros, no romance, no livro dos Espíritos, que tem todas as leis de Deus. E estude na vida. Não cai realmente nenhuma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E assim, com essa certeza, você vai encarar todos os problemas, todas as aparentes desgraças da vida como remédios amargos, como dificuldades de uma lição, mas que aprendido, você passa de ano, você nunca mais vai repetir aquilo. A fé raciocinada é o grande remédio contra o pessimismo. Ali você vai descobrir que o que parecia mal é só o bem agindo de uma maneira que você ainda não estava percebendo. O mal é só o bem que nós ainda não fomos capazes de entender. Eu vou repetir. O aparente mal é só o bem que nós ainda não fomos capazes de perceber. Estude, venha aqui, troque as suas ignorâncias uns com os outros, porque é para isso que a gente vem. Dê margem, dê esperança na palavra da música evangélica, segura na mão de Deus e vai. Muito boa noite, obrigado.